Bem-vindos ao curso de Computação Simbólica. O meu nome é Leandro Sfayer, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LaTermo. Bom, nessa aula a gente vai começar a ver a segunda parte da seção 1, com o nome de Fundamentos para a Computação Simbólica. Então a gente vai começar olhando essa primeira subseção aqui, essa subseção 1.3, tá? Que vai falar sobre atributos. Então, atributos do matemática são simplesmente outra forma, tá, da gente definir propriedades para funções, para objetos em gerais, né? A gente começa vendo o atributo orderless, né, que ele tem a ver com a ordem dos argumentos, né, de uma função. Então, por exemplo, nesse exemplo, se eu chamo uma função aqui com argumentos quaisquer, tá, e a gente escolheu para esse exemplo números para ficar mais fácil de pensar em ordem, tá? Então, essa f de 2, 54, 3, 1, 7 você chama essa função, naturalmente ela não tem definição ainda, não tem nada definido para ela. Ela simplesmente repete a chamada, porque ela não tem nenhuma definição associada a uma função com 5 argumentos, né? E mantém, na verdade, os argumentos na mesma ordem, tá? Então, eu falei de ordem porque o atributo orderless, que a gente vai ver agora, ele diz, na verdade, que a ordem dos argumentos, na verdade, de uma função é irrelevante, tá? E com isso a matemática reorganiza a ordem dos argumentos, tá? E aí então a gente vai usar uma função chamada de setAttributes, na verdade, que essa função faz, ela define atributos para uma função, tá? E a gente vai definir que essa função f, na verdade, tem esse atributo orderless. Tá? Ao fazer isso, quando a gente roda f, o que acontece é que os argumentos da função são automaticamente reorganizados, dando uma ordem, tá? E no caso de número, fica numa ordem crescente numérica, né? E aí, se eu chamar a função attributes, na verdade, você tem agora o atributo associado a f. E aí, se eu também perguntar informação sobre f, tá? Ele diz que f está no contexto global, tá? E agora aparece aqui também o attributes aqui, coisa que não aparecia antes para uma função que não tinha atributos, né? É interessante a gente ver que as funções plus e times também têm esse atributo. Por exemplo, se eu chamar plus, tá, e times, você vê que ele reorganiza a ordem, tá, dos argumentos, tá? E aqui nesse exemplo já tem mais, eu botou variáveis simbólicas, tá? Mas você vê que ele tem uma ordem que vale, na verdade, não só para números, né? Mas ele acaba botando números na frente, depois símbolos, tá? E os símbolos são organizados em ordem alfabética, tá? Se eu verificar agora os atributos do plus e times, tá? Esses atributos, você vê que tem uma série de atributos que a gente vai ver, e orderless tem nos dois ali, tá? Isso acontece porque se eu pegasse, isso a gente pode ver isso se eu pegar essa mesma função aqui, plus, na verdade, eu vou botar aqui embaixo, só para, tá? Você vê que por mais que isso é uma soma começando com CBA2, ele reorganiza para ser 2 mais A mais B mais C. É a mesma coisa com produto times, né? Se é um produto C vezes B vezes A vezes 4, ele bota 4, A, B, C. Tá? Isso devido à propriedade, na verdade, da soma e do produto, de você poder mudar a ordem dos fatores. Tá? O atributo flat, que é outro atributo, que também tem, né, na soma e no produto, em times e plus, tá? Ele basicamente ele diz que, na verdade, se eu tiver somas de somas, no exemplo da soma, ou f de f's, tá? Esses f's internos não fazem diferença, porque o f de f ele pode ser eliminado. Então, ele basicamente ele vai eliminar esse f interno que, nesse caso, aparece porque a gente não definiu esse atributo ainda. Então, quando eu fizer o set attributes de f para flat, tá? E agora eu rodo essa mesma coisa de novo, tá? Você vê que ele elimina esse f interno, porque ele entende que isso é um f de outro f, então dá no mesmo, tá? Então, e agora se eu verifico quais são os atributos de f, você vê que ele não muda o outro atributo, ele só adiciona mais um. Então, a função set attributes, na verdade, não elimina um atributo antigo, tá? E aí você vê que também quando eu faço uma soma, né? Soma de somas e produtos, que tem produtos aqui dentro, né? Ele também não interessa, porque A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais C, é a mesma coisa para o times, né? A vezes o outro produto B vezes C também é a mesma coisa.
Outro atributo que a gente vai ver é o atributo listable, tá? Esse atributo, na verdade, faz, que quando eu calcular o f de uma lista, esse f, a função seja passada para os seus argumentos. Então, se eu calculo o f de uma lista normal, tá? Nada acontece porque eu não tenho esse atributo definido ainda para f, tá? E aí, se a gente quisesse naturalmente que esse f fosse aplicado aos argumentos, eu tinha que usar a função map, tá? Então, map, tá? F em ABC, na lista ABC. Se eu quiser agora, eu posso fazer a forma curta também no map, desculpa. Ou então fazer isso também com a função thread. Dá no mesmo. Mas aí você pode deixar que isso, se você vai sempre querer que isso aconteça, tá? Eu vou pegar o attributes, né? A função set attributes e setar, né? Definir, na verdade, como atributo de f o listable. Com isso, ao calcular f de ABC, da lista ABC, né? Ele passa o f para os argumentos, tá? Listable só vai funcionar se for com uma função, se a função, né, dessa função interna, que é a função list aqui, for list de fato. Se eu calcular f de g de ABC, ele não passa, mas tem que ser list, esse g aí ele passa, né? Então isso tem a ver com a função list, tá? A gente vai ver, na verdade, todas as funções numéricas, na verdade, têm esse atributo, tá? Se eu calcular o seno de um vetor, né, ABC, ele passa, na verdade, o seno para o ABC, e é isso porque a função seno tem esse atributo aqui, listable, tá? E aí, para a gente calcular aqui, para a gente verificar quais são os atributos, já que a gente definiu para f, de novo, a função attributes, tá? E a gente vai ver que tem os 3 atributos lá, flat, listable e orderless, os 3 que a gente definiu, tá? E aí, se a gente tentar dar um clear em f, e verificar de novo attributes, a gente vai ver que esse clear não remove os atributos. Ele só remove definições, que no caso a gente não fez definições, então não tem nada para remover, tá? Se eu quiser agora remover atributos de uma função, ou de um objeto, né, qualquer, eu tenho que usar a função clear attributes. Aí eu tenho que dizer qual atributo que eu quero limpar também. Clear attributes f listable limpa, na verdade, o atributo listable, então com isso agora ele não tem mais esse atributo, tá? Se eu quiser limpar tudo, né, eu posso usar a função clear all, que ela vai remover não só todos os atributos, mas todas as definições associadas a f, né? Então assim, você vê que fica sem nenhum atributo associado. Então a gente vai passar agora para a subseção 1.4, né, onde a gente vai ver funções testes. Né? Então a gente já viu funções testes, ou simplesmente teste, né, no curso de Introdução à Matemática, tá? E basicamente elas são funções lógicas que retornam os símbolos true ou false correspondendo às quantidades lógicas verdadeiro e falso, né? A gente já viu parte dessas funções, na verdade, na parte de introdução, tá? A gente vai ver outras funções agora, né? Então, a primeira função que a gente vai ver aqui no exemplo é a função evenQ, na verdade, que ela vai testar se o número ele é par. Tá? Então, você vai dar false, porque 3 não é par. OddQ testa se o número é ímpar, tá? Você tem também as funções trueQ, tá? A função trueQ, na verdade, testa se o argumento é true. Por mais que isso pareça meio desnecessário, tá? Tem, na verdade, situações que você precisa de ter esse tipo de teste, tá? Então, o trueQ, ele só dá true se o argumento for true. Qualquer outra coisa, né? Se for falso, se for um número qualquer, ele vai dar false, tá? Então, a função atomQ, na verdade, ela testa se uma quantidade, na verdade, é atômica. Isso a gente já falou disso na subseção anterior, né? A função valueQ, ela testa se um símbolo tem algum valor associado a ele, alguma definição, né? Então, valueQ de A dá false porque a gente não definiu nada. Aí na hora que eu definir R para A e fizer de novo essa pergunta, valueQ, né? Ele vai dar true. Aí, naturalmente, se eu remover o valor de A e perguntar de novo, isso vai dar false, tá? E é interessante ver que valueQ de 4 te dá false, né? Por mais que isso é um número, né? Não é uma variável, na verdade, que tem um valor associado ou definido ou atribuído a ela, digamos assim. Então, valueQ de um número vai sempre dar false, porque você não tem como fazer uma atribuição a um número, tá? Você tem outras funções testes aqui, na verdade, que funcionam como funções testes, mas não são exatamente igual funções testes como a gente definiu ali em cima, que só vão dar true ou false. Elas podem dar true ou false, na verdade, ou podem simplesmente não dar nada, tá? Então, a função positive
tem as funções positive, negative, non-positive, non-negative, na verdade, são funções que testam se o número é positivo, se é negativo, se é não positivo ou não negativo. Então, para esses 4 exemplos aqui, você vê que o primeiro vai dar false, porque 0 não é positivo, o segundo dá false também, porque 1 não é negativo. Aí eu testo se π é não positivo, dá false, né? E se eu testar se π é não negativo, isso dá true, naturalmente, tá? E aí, como eu mencionei antes, se eu testar isso para um símbolo x que não tem valor, tá? Ele retorna o valor das funções, tá? Não avaliadas, porque você não tem, como se você não tivesse definição para essas funções, tá? Para casos, os valores, na verdade, que você está testando, a variável que você está testando como argumento, não tem valor numérico, né? Então, a gente tinha visto as funções anteriormente, matrix e vector q, que testam se uma lista tem uma forma de vetor ou matriz, tá? Mas você tem outras funções agora também. Tem a função arrayQ, na verdade, que testa de uma maneira genérica, né? Se a estrutura que você escreveu, né, nessa lista tem uma forma de matriz vetor ou de um tensor em geral, tá? Então se você pedir arrayQ de A, B, que é uma forma que não tem estrutura para ser matriz vetor, nada, né? Ele vai dar false, tá? Você também tem outro teste aqui, que é a função Positive Definite Matrix Q, que testa se, na verdade, se uma matriz é positiva definida, né? Nesse caso, essa aqui E a função Polynomial Q, que testa se uma expressão tem uma forma polinomial. Primeiro dá true. Todos esses vão dar true, aí esse aqui, naturalmente, não vai dar true, porque você tem uma função exponencial aqui, tá? Se eu fizer, por exemplo, se eu fizer uma série dessa exponencial, normalmente, né? E eliminar aquela ordem de erro com a função normal, tá? Isso dá true também, naturalmente. E o polinômio Q é interessante de verificar que não tem que estar na forma expandida isso aqui para ele testar esse polinômio. Então a gente não teve que dar um expand aqui, tá? E você tem outras funções também teste, na verdade, que você pode utilizar em estruturas, na verdade, que não sejam listas. Né? Então, essas funções que a gente vai ver agora, a gente viu na parte de introdução, mas a gente viu sobre listas, mas ela funciona também, na verdade, em funções qualquer de argumentos. Né? Então, na hora que eu testo ordered Q no H de ABC, ele testa se os argumentos da função H estão em ordem, entendeu? São ordenados, tá? Tanto o primeiro dá true e o segundo dá false, tá? Isso tem a ver com aquela ordem que a gente mencionou anteriormente, que ele vai botar números, depois símbolos, aí os símbolos são organizados em ordem alfabética, tá? Então, a função memberQ, né, que a gente viu também anteriormente, testa se cai um membro de uma função. No caso, a gente viu para listas, mas serve para uma função qualquer, tá? Então, dessa forma. E lembrando que o memberQ ele vai buscar só no primeiro nível, tá? Então, se eu tentar fazer memberQ para isso, vai dar false também, tá? Eu tenho que usar um segundo argumento para o memberQ, tá? Dizendo para ele buscar em todos os níveis. Aí eu uso o argumento infinito. Segundo não, desculpa, terceiro argumento, mais um argumento. Tá? Por fim, a função freeQ, na verdade, ela testa se não há, na verdade, nenhuma ocorrência, né? Ao contrário, é o negativo do memberQ com nível infinito. Então ele procura se tem H em qualquer nível, né, da expressão. A freeQ funciona assim. Então, a primeira vai dar true, porque não tem H, e a segunda dá false, porque tem um K aqui dentro. Mas eu não tenho que falar de nível que ele busca em todos os níveis, tá? Então, dando prosseguimento, a gente passa para a última subseção, a subseção 1.5, onde a gente vai ver modelos simples, tá? E introdução a restrições, tá? E a gente já viu na parte introdutória, na verdade, que modelos, na verdade, são construídos com a função pattern, tá? E a função blank, tá? Comumente. Então, se eu escrevo aquele modelo X com o underscore, né? Essa barrinha aqui, eu tenho, na verdade, na forma completa, isso é a mesma coisa que eu usar a função pattern, tá? Tem o primeiro argumento, que é o nome do modelo, e o segundo, que é o blank aqui, correspondendo a um símbolo qualquer na hora de você tentar achar uma correspondência de modelos, tá? Então, eu posso escrever na forma completa, tá? E aí, se eu não boto full form, naturalmente, ele retorna o output na forma resumida, na forma abreviada, tá? Então, a gente viu que você tem diversos usos para modelos, tá?
Então, você pode usar eles em regras, na verdade, para fazer uma substituição. Onde nesse primeiro exemplo aqui, você está usando um f de um x, tá? E o x correspondendo a um objeto qualquer, por causa do blank, né? E aí, o fato de usar o nome aqui, eu faço uma correspondência, tá? Desse lado com o lado de cá, tá? E com isso ele substitui, né? E a mesma coisa para uma definição de função, tá? Então, G define um G de X, um X qualquer, então ele vai sempre, né, ele ligar o lado esquerdo da definição, da atribuição, com o lado direito, porque eu usei o nome X aqui. Né? Aí o que a gente vai começar a ver agora é o que são restrições, tá? Então, restrições são forma de você direcionar seus modelos, na verdade, para situações mais específicas, tá? E aí você consegue, na verdade, botar alguma restrição no modelo para que, na hora de fazer a correspondência, ele não fique de uma maneira geral servindo para qualquer objeto, entendeu? Então, por exemplo, a primeira restrição que a gente vai ver é a restrição por head, na verdade, ou por tipo de expressão. E aí a gente basta escrever depois do x o blank, botar o real, por exemplo, aqui no exemplo, eu estou dizendo que isso aí é um modelo que é um argumento qualquer, mas não é qualquer argumento. Ele tem que ser um argumento qualquer que seja real, que seja do tipo real, né? Tá? Então, isso é a mesma coisa que eu escrever o blank real, tá? Assim também, se eu quiser, porque eu tenho a opção de usar o modelo sem o nome, tá? Ou com o nome, tá? Escrevendo assim, tá? Na forma completa, tá? Então, é a mesma coisa que substituir aquele blank sem argumento pela restrição que você vai utilizar. Mas é mais comum a gente escrever na forma abreviada, naturalmente. Então, olha só como a gente consegue utilizar esse modelo aqui, tá? E aqui eu faço as substituições sem usar o nome, né? Porque eu não estou jogando eu não quero passar o que tinha aqui para o lado direito, né? Então, eu só quero pegar um modelo. Então, estou dizendo aqui esse modelo é um modelo que vai pegar qualquer argumento que seja do tipo real e aí isso vai ser substituído pelo símbolo OK. Nesse caso, você vê que só tem um argumento, que é o 3.1. Tá? Lembrando que isso não é um número real, é do tipo real. E o pi, por exemplo, aqui... E todos os outros números são números reais aqui, na verdade, né? Então, mas o único que tem tipo numérico real é o 3.1. Tá? Então, posso escrever assim, posso escrever na forma completa, se eu quiser. Tá? E eu posso ver, como eu mencionei, nesse caso, eu poderia ter usado o nome modelo X, mas eu não preciso, tá? Porque eu não quero pegar o X, que na verdade que faz correspondência com 3, e jogar esse 3 para o outro lado para fazer um H de 3, por exemplo. Eu só substituir esse inteiro por A. Tá? Então, nesse caso, eu posso usar esse modelo com restrição sem nome nenhum. Tá? Tem que tomar cuidado só, vou fazer um exemplo aqui, se eu tivesse esse F de 3 aqui, tá? Eu poderia também usar um blank qualquer, se não quisesse botar restrição alguma, né? E fazer assim. Mas se você vai imaginar que você vai trocar o 3 por A, não acontece isso. Que como ele testa, na verdade, tenta aplicar o modelo primeiramente na expressão toda, a expressão toda é uma coisa qualquer, tá? Então ele substitui o F de 3 como A. Então a correspondência é feita aqui não é porque o F de 3 não é inteiro nos anteriores. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso só. Então, só, se a gente tentar outras substituições aqui, né? Olha o que acontece aqui. Então, o F de A e B, tá? Foi o que eu mencionei anteriormente. Ele vai pegar o conjunto todo aqui, né? Porque ele tem essa estrutura, F de A e B, e transforma em E. Né? Se eu testar agora fazer a mesma coisa, F de x, x, ele não faz nada. Isso ocorre porque agora, por mais que eu não dê a restrição, tem uma restrição aqui de nome, tá? Não é uma restrição, mas o nome acaba funcionando como uma restrição, não no cada modelo, mas nos dois juntos. Quando eu usei o mesmo nome para cá e para cá, o que acontece é que você tem que ter, na verdade, para fazer correspondência do lado aqui esquerdo, dois símbolos, ou dois objetos, na verdade, não tem que ser símbolo, que sejam exatamente a mesma coisa. Então, por isso que aqui esse exemplo não funciona, porque o A não é igual ao B. Então, aqui é uma coisa qualquer, mas aqui não é outra coisa qualquer, é a mesma coisa qualquer que tinha anteriormente. Então, isso funcionaria num caso de F, A, vírgula A. Aí ele substitui.
E aí o legal é que restrições você pode utilizar não nas regras que a gente viu aqui em cima, mas você pode utilizar em definições. Então, se eu defino uma função t de x real igual a x, na hora que eu chamo t de um objeto de tipo real, a definição é aplicada. Mas se eu chamar isso para outro variável, tá? Outro argumento, isso não funciona. Né? E isso vale também para... Eu posso definir... Agora, fazer outra definição... E aí, isso não tem que ser só tipo numérico. Tem que ter, como eu falei, head plus. Então, no caso do exemplo, eu falei plus, mas head qualquer, né? Eu que escolho esse head na restrição. Então, olha só. Aqui eu defini uma função t de x, que se o x for uma soma, ele usa o apply do h no x. Então, na hora que eu calculo t de a mais b, isso vira h de ab. Porque ele pegou a soma a mais b, que é um plus a mais b, e deu um apply em cima, como se eu tivesse feito plus, né? Que dá uma soma, mas eu botei um apply h na forma curta, né? Então, é isso que ele está fazendo ali em cima. Tá? Então, se eu calculo agora t de 2 mais 2, naturalmente isso não dá esse mesmo resultado, porque ele vai sempre... O funcionamento normal é sempre que ele calcula o valor dos argumentos para depois aplicar a função. Então, ele vai calcular 2 mais 2, isso vai dar 4, vai achar um t de 4 e não existe definição para um t de 4. Tá? E, por fim, a gente remove os valores aqui de g e de t. Bom, e com isso a gente chegou ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa lá anotado no comentário do vídeo ou envia pra gente, tá? E aí, se vocês gostaram, lembre de curtir o vídeo e lembre de seguir nosso canal para ficar atento às novidades, tá?